paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical no projeto Sala Abraão Digital. Desde agora já quero agradecer o nosso pastor Elias Camilo pela confiança e também os nossos superintendentes, pastor Renato, pastor Ari, pela confiança de fazer parte desse grupo docente aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa sede, setor 3 Lapa. Somos gratos a Deus por esta oportunidade e espero que na aula de hoje nós venhamos ser enriquecidos por mais um estudo referente à Palavra de Deus nesse quarto trimestre de 2022. Nós vamos nessa segunda lição, Nós estamos nesse trimestre tratando do livro de Ezequiel, que tem como tema geral a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Iniciamos o nosso trimestre na lição anterior e agora estamos na nossa segunda lição, que tem como título, Vem o fim. A lição número 2, do dia 9 de outubro de 2022. O nosso textuário se encontra em Ezequiel 7:2, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E a nossa verdade prática diz assim: O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, nós temos aí, a nossa segunda lição, que vai tratar do capítulo 7 do livro de Ezequiel, Nós vamos tratar aí do capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel. Na nossa pequena introdução, Ezequiel capítulo 7, ele é o clímax dos capítulos 4 a 6, Para nós compreendermos melhor os acontecimentos do capítulo 7, faz necessário lermos o capítulo 4, 5 e 6. Esse capítulo, ele vai aí declarar que chegou o momento do castigo final de Israel. Embora os judeus não dessem créditos às profecias dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, o castigo final sobre a cidade era iminente. Então, meus queridos irmãos, nós podemos observar, que a nação de Israel, ela foi uma nação abençoada com um Senhor bondoso para adorar e amar. Também foi abençoada com uma terra fértil para desfrutar. Mas eles tinham uma lei santa para obedecer. O amor deste povo pelo Senhor e a obediência deste povo à lei do Senhor determinariam as bênçãos que Deus poderia confiar a este povo na terra. Então Deus os havia introduzido na terra prometida e esperava deles obediência à aliança que havia feito com eles. Deus poderia confiar a seu povo coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E essas eram as condições da aliança que Deus tinha feito com eles. E o povo judeu conhecia bem essas condições que a aliança proporcionava a eles. Mas, infelizmente, eles acabaram corrompendo a aliança. Eles acabaram desobedecendo a Deus. E não houve outro remédio senão Deus imputar sobre eles a sua justiça, Então nós vemos na história de Israel que a primeira geração que entrou na terra prometida obedeceu essa aliança, obedeceu a aliança de Deus, Que foi aquela geração que entrou na terra prometida por intermédio de Josué, que está relatado no livro de Josué e também parte no livro de Juízes. A segunda geração também obedeceu
a aliança, né? Que foi aquela geração que teve os anciãos que eram do tempo de Josué, né? Enquanto esses anciãos viveram, essa geração obedeceu às diretrizes da aliança. Mas se levantou uma geração após essa, né? Isso está relatado em Juízes 2, do 10 ao 13. E essa geração não conhecia o Senhor. Os anciãos que haviam morrido, eles não estavam mais ali para orientar essa nação a respeito do Senhor. E essa terceira geração, ela acaba provocando a ira ao Senhor. Ela acaba quebrando os votos matrimoniais que haviam feito com o Senhor e acabou se prostituindo aí com os ídolos, né? O povo desobedeceu a lei, desafiou o Senhor e contaminou a terra. Só que o Senhor, Deus Santo, ele não aceitaria esse tipo de conduta. Primeiro, ele castiga o povo em sua terra, conforme o livro de Juízes registra. Depois, mesmo assim, né, mesmo castigando esse povo, o povo não atentava aos avisos do Senhor. E no período dos reis, né, voltou a se envolver novamente com a idolatria, principalmente após o reinado do rei Salomão, quando houve a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. A nação aí entrou por um caminho desenfreado da idolatria, né? Principalmente o Reino do Norte, onde nenhum rei ali foi um rei que procurou obedecer ao Senhor. No Reino do Sul, né, que era composto pelas tribos de Judá e Benjamim, ainda houve reis, né, poucos, que ainda tentaram levar o povo pelo caminho do Senhor. Mas mesmo assim a corrupção já estava no estado muito avançado, né? E o povo novamente se envolve com a idolatria. Então o Senhor finalmente, né, os tira da terra. Alguns pela morte, outros pelo exílio na Babilônia, né? Essa é uma história trágica. Só que essa história ela serve para nós como figura, né? Para nos lembrar que o nosso Senhor leva a sério a sua aliança e a nossa obediência. Deus é paciente, mas ele é intolerante ao pecado. Sua misericórdia é imensurável, mas a sua santidade põe freio à multiplicação da maldade. Deus não é indiferente à proliferação das influências satânicas sobre o seu povo. Então, introduzimos aí, né, a nossa aula, né, o principal motivo pelo qual o povo de Israel e a nação acabou indo para o cativeiro, né? O primeiro ponto que nós queríamos abordar era fazer uma análise rápida sobre a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Nós temos pelo menos, né, nesta profecia, 4 oráculos curtos de desgraça que vão dar origem ao capítulo, né, dos versículos 1 ao 18, com o tema Chegou o Fim. É interessante, meus irmãos, que 1 século e meio antes, os profetas Amós e Miqueias já haviam advertido o povo sobre a destruição de Jerusalém e da nação de Israel. Isso está registrado em Miqueias 3 e 12, Amós 2, do 4 ao 5. Agora, para abalar a presunção do povo, Ezequiel anunciou 5 vezes em 3 versículos vem o fim. Nos versículos 2, 3 e 6. Então, dos versículos 1 ao 18, nós temos aí esses oráculos com esse tema. Chegou o fim. Temos outras expressões, né? Expressões como chegou o mal, chegou o dia, chegou o momento. Então essa profecia, ela foi endereçada à terra de Israel, mas tem implicações globais. Nós vemos isso aí no versículo 2, que diz assim: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Essa referência também tem aí um viés, né, escatológico.
ela tem um viés escatológico, né? Que é quando chegará o dia também do julgamento final de Deus, né? Em que ele irá julgar todas as nações, todos aqueles pecadores que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que rejeitaram o viver em santidade ao Senhor, eles serão julgados conforme as suas obras, né? Então, fazendo uma retrospectiva, né? No capítulo 4, o profeta aí ele vai dramatizar o cerco de Jerusalém. No capítulo 5, o profeta ele vai raspar a cabeça e a barba com o objetivo de revelar o destino dos judeus, né? No capítulo 6, o profeta ele fala sobre os lugares altos em que o povo praticava a idolatria, adorando os deuses pagãos. E no capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos estudando, Ezequiel declara que o julgamento está às portas, né? Então chegará o dia em que Deus irá julgar as obras de todos os homens e retribuir a cada um em conformidade com as suas obras, né? Então, irmãos, é interessante a gente frisar que o povo hebreu, né, os judeus, eles tinham fracassado na sua missão de testemunhar de Deus. Agora, eles dariam esse testemunho, infelizmente, por meio do julgamento. Então, essa questão, né, ela nos deve trazer a reflexão. Ela nos deve trazer a nós uma reflexão séria, né? O juízo, nesse caso, né, no caso dos judeus, é um juízo completo. Vai abranger todas as classes sociais da terra. Então, é uma questão que nós temos que refletir, né? Porque vai chegar o dia em que Deus vai julgar as obras de todos os homens e vai retribuir a cada um em conformidade com as suas obras. Então, é o momento de nós pensarmos como estamos vivendo, como estamos testemunhando do Senhor, como o Senhor tem nos visto. Será que estamos testemunhando verdadeiramente que Ele é Deus ou estamos envergonhando o nosso Senhor, né? Cabe essa reflexão aí nesse tópico, ok? Sobre a profecia, nosso primeiro ponto aí, vamos analisar aí a profecia, né? Analisando a profecia, nós vamos ver, já falamos, né, sobre os profetas que haviam advertido o povo sobre a destruição. Em aproximadamente 6 anos, essa profecia foi cumprida, né? Ezequiel ele profetizou um juízo iminente, ou seja, um juízo que aconteceria rapidamente, que não teria mais demora para acontecer esse juízo, né? E em aproximadamente 6 anos depois da profecia, depois que Ezequiel falou essas palavras, a profecia foi cumprida e Jerusalém foi desolada. Então, cabe essa reflexão. A nação que rejeita o conhecimento de Deus perde a sua força moral. E ela não tem como se sustentar quando enfrenta dificuldades. Então, isso vale não somente para a nação, mas também para indivíduos, para nós pessoalmente, né? Nós não podemos rejeitar o conhecimento de Deus. Nós não podemos rejeitar a soberania de Deus em nossas vidas, né? Porque quando isso acontece com nações e indivíduos, nós perdemos. Nós não conseguimos nos sustentar diante do mundo tão difícil, diante do mundo tão corrompido e perverso. Amém? A segunda análise, né, que nós podemos fazer nessa lição é o anúncio, né, da calamidade. Como que Ezequiel anuncia essa calamidade, né? Esse mal que viria sobre o povo. Ele anuncia
utilizando algumas expressões, né, que nós consideramos aí as expressões principais dessa profecia, né? Algumas expressões, né, são principais nessa profecia. Então, duas pelo menos nós destacamos, né, que é a terra e eis que vem o fim. Essas palavras Ezequiel repete aí pelo menos 5 vezes, né, a expressão o fim vem ou vem o fim. Essa expressão vem o fim, né, refere-se tanto a terra de Israel na época da profecia, como também, né, como nós já falamos, ela tem um viés aí escatológico, referindo-se quando Deus julgará o pecado de toda a humanidade. O juízo, nesse caso, era certo e iminente. Então, seria um juízo que aconteceria de forma rápida, né? Dos versículos 1 a 12, o profeta ele coloca bem clara essa questão, né? Um juízo certo que iria acontecer e um juízo iminente que aconteceria de uma forma rápida. Não haveria mais demora para o cumprimento da justiça de Deus aí na vida do povo, né? Então, um juízo certo e iminente. Textos, né? Expressões como agora vem, agora, em breve, eis o dia, vem o tempo, é chegado o dia. São expressões aí que aparecem desses versículos 1 até o versículo 12, né? Seria derramado com urgência. No versículo 8 aparece a expressão depressa derramarei o meu furor sobre ti. Então seria derramado com urgência. Por que essa urgência, irmãos? Porque os pecados da nação já haviam chegado até Deus. Os pecados da nação já haviam se tornado insuportáveis ao Senhor. Não restava para Israel mais nada a não ser o juízo. Não restava mais nada a não ser o castigo por suas faltas, por suas abominações. Né? Então, era um juízo que seria derramado com urgência. Seria um juízo intenso. Seria um juízo intenso, né? As abominações do povo havia chegado até o Todo-Poderoso. O povo não seria poupado. Toda espécie de calamidade se abateria sobre este povo, né? O objetivo do profeta, quando ele utiliza essas expressões, essas repetições, né? Repetindo os termos vem o fim, é para deixar claro e até incutir no povo um sentimento de pavor do quadro de catástrofe que se aproximava, né? Então, esses termos aí era para incutir mesmo no povo que o juízo viria e seria terrível. A Babilônia, né, seria a arma desse juízo, ou seja, a Babilônia, né, que já havia invadido Judá nessa época, né, levando a primeira leva de cativos, ela viria novamente. Ela seria a arma de Deus, pelo meio do qual ele lançaria o seu furor e julgaria o comportamento abominável de Judá em retribuição por conta da sua desobediência. Então observe, irmãos, que Deus, ele às vezes se utiliza de ímpios para punir o seu povo. Ele se utiliza de uma nação ímpia para trazer retribuição a Judá pelas suas abominações, pelo seu comportamento pecaminoso, pelo seu comportamento que trazia repugnância ao Senhor, né? Então, mais um ponto para nós refletirmos, né? Que às vezes Deus se utiliza de ímpios para punir o seu povo, ok? Então, nessa nossa segunda análise, né? Nós temos aí o anúncio dessa calamidade, né? Essa calamidade foi anunciada. Ela foi anunciada de uma forma muito contundente, para não deixar dúvidas, né, ao povo do Reino do Sul, Judá.
Porque, irmãos, nessa época se haviam levantado vários falsos profetas, né? Profetizando paz. Nós sabemos que Jeremias era um contemporâneo de Ezequiel. E Jeremias repreende duramente os judeus por conta que eles davam ouvidos aos falsos profetas e rejeitavam a verdadeira profecia. E, infelizmente, irmãos, nós temos a mesma situação ocorrendo nos dias de hoje. Muitas vezes nós damos ouvidos às falsas pregações, os falsos ensinos, e às vezes o ensino genuíno, verdadeiro, nós não queremos aceitar, né? Porque contraria o nosso modo de pensar, contraria a nossa forma de viver, contraria a forma que estamos acostumados, né? Mas nós precisamos estar acostumados a servir ao nosso Senhor, a valorizar a palavra do Senhor, a valorizar os seus verdadeiros servos e os seus verdadeiros profetas. Amém? Então, nossa segunda análise aí da profecia. Na terceira análise, né, nós vamos analisar a nação do Reino do Sul, né, Judá, que fracassou em testemunhar de Deus. Ou seja, Judá e toda a nação de Israel, né, mas agora nós estamos falando especificamente do Reino do Sul, eles tinham uma função: testemunhar do Deus Todo-Poderoso para todas as nações da terra. E esse testemunho, né, ele seria feito através do comportamento dessa nação, em não se envolver com os deuses das nações que estavam à sua volta, não se envolver com o paganismo, não se envolver com a idolatria, não se envolver com as injustiças sociais, não se envolver com os cultos pagãos que eram regados de imoralidades, né? Então, a nação de Israel, ela foi chamada para ser um povo separado. Não é porque eles eram melhores do que os outros povos ou especiais, mas era porque Deus tinha feito com eles uma aliança. Da mesma forma, irmãos, que Deus fez uma aliança conosco no momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. O Senhor fez uma aliança conosco e nós fizemos uma aliança com Ele. Firmamos um compromisso. E esse compromisso, ele precisava ser cumprido, né? O primeiro fracasso que nós podemos citar, irmãos, é em relação à religião, né? Os judeus começaram a praticar uma religião teórica, uma religião que ficava somente na letra, que ficava somente na liturgia, que ficava somente nos ritos. Isaías e Amós, ele repreendeu duramente o povo por conta desse comportamento, dessa religião, que era uma religião aparente, né? Vou até ler aqui Isaías no capítulo 1, que é o verso que nós colocamos aí como referência. Capítulo 1, versículo 13, né? Que diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então observe que a repreensão de Isaías ela foi dura contra essa religião teórica. Eles traziam sacrifícios, eles traziam incenso, mas para Deus isso era abominação, porque Deus ele estava preocupado com a obediência e não com os sacrifícios, né? O profeta Amós também repreende o povo nessa questão, né? Nessa questão da religião teórica, uma religião que não era prática, uma religião que era muito bonita nos ritos, mas na vida prática ela não funcionava. A letra não alcançava a vida prática do povo, nem os seus governantes e líderes religiosos. Então, uma observação para este tópico, né? Para este ponto. Crer em Deus e viver como se ele não existisse caracteriza-se péssimo testemunho. Então não adianta eu dizer que creio em Deus. O meu viver diário ele precisa atestar que realmente eu creio em Deus.
porque senão a minha religião ela é vã, ela é vazia, ela não tem valor diante de Deus. Então, isso foi um dos motivos que levou a nação judaica a fracassar com o seu testemunho de Deus. Um outro ponto que nós podemos colocar aqui, né? A preferência pela prática do pecado. Eles preferiram praticar o pecado, né? Isaías ainda, o mesmo profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 2, vou também ler essa referência, só para nós termos aí uma base, né? Isaías, no capítulo 1 e no versículo 2, que é a referência que nós temos aí, vai dizer assim: o profeta ele vai repreender o povo também. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão rebelados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então a repreensão de Isaías, ela é dura em relação ao povo. O povo ele preferiu a prática do pecado, infelizmente. E, infelizmente, irmãos, isso acontece nos dias de hoje. O apóstolo João, na referência que nós temos aí, ele diz que os homens, a luz se manifestou aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, eles preferiram as obras más do que a luz verdadeira, né? Então, o povo de Israel, a nação judaica, ela cometeu o mesmo erro. Preferiu o pecado em detrimento da vontade de Deus. Então, mais uma observação aqui importante: preferir a prática do pecado em detrimento à vontade de Deus é caminho certo para o fracasso espiritual. Então, quando nós preferimos o pecado em vez da vontade de Deus, nós estamos caminhando certamente para um fracasso espiritual. Uma outra observação, né, que nós podemos fazer é que o orgulho, o materialismo, o consumismo eram empecilhos para a nação e seus governantes. Os judeus se tornaram orgulhosos, né, por eles terem na sua cidade, né, porque a cidade de Jerusalém era considerada sagrada, era considerada a cidade do rei, era considerada a cidade do príncipe que viria. Então, os judeus tinham esse orgulho. Nessa cidade estava o grande templo, que na época era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, os judeus estavam orgulhosos por conta do templo, orgulhosos por conta da religião, mas separados de Deus. Então, o orgulho havia contaminado a nação. O materialismo havia contaminado também a nação. Eles pensavam somente nos bens materiais, eles pensavam somente no consumo. Havia muita injustiça social e os profetas, de modo geral, né, geralmente combatiam essa injustiça social, mas o povo e os seus governantes não deram ouvidos às vozes dos profetas que eram usados pelo Senhor para falar contra essas coisas que ocorriam no meio da nação. A presunção, a vaidade, a idolatria e a hipocrisia impediam o povo de obedecer às especificações da aliança. E isso claramente levou a nação à ruína. Então, nós temos aqui um retrato, né, do que levou a nação judaica ao julgamento. Como diz o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Coríntios, que isso deve nos servir como figura, como aviso, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que os judeus cometeram e foram punidos pelo Senhor e foram julgados pelo Senhor por conta de quebrarem a aliança que havia feito com o Senhor. Amém? Então a nossa
quarta análise, né? Nós vamos analisar aí a descrição da calamidade que se abateria sobre o povo. O profeta, ele colocou essa calamidade, né? Ele descreveu essa calamidade com detalhes. Primeiro, seria uma destruição completa. Isso está do versículo 1 até o versículo 6, né? Então, a idolatria, a apostasia, o adultério espiritual de Judá receberia logo o seu devido castigo. Então, além de ser uma destruição completa, era uma destruição que não demoraria a acontecer. Nada nem ninguém seria poupado. A paciência divina já havia se esgotado. O Senhor não tolerava mais as condições perversas do povo, nem o seu coração duro. Os olhos do Senhor tudo viam e não suportavam mais as maldades que os judeus praticavam. O nosso Deus, ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele recompensa o bem e castiga a maldade. Judá havia semeado a maldade. Agora colheria os frutos amargos dessa semeadura. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Então, tomemos cuidado com a nossa semeadura. Se aquilo que nós estamos semeando são frutos dignos, como diz João Batista, de arrependimento. São frutos que vão proporcionar a nós a glória do Senhor e não o juízo divino, né? Então, seria uma destruição completa. Ninguém escaparia a essa destruição. Seria uma destruição iminente, né? Dos versículos 7 ao versículo 10. Ou seja, uma destruição que estava perto, como nós dissemos no início, né? Após aproximadamente 6 anos que ocorreu essa profecia, ela foi cumprida na íntegra. O dia da destruição estava perto. Seria um dia de tumulto, um dia de sangue. O circuito do pecado havia acabado. O julgamento do Senhor inundaria a terra e afogaria os pecadores. O pecado, especificamente aqui, né, nós vamos colocar o principal, que era a idolatria, desapareceria. Os pecadores pereceriam. O julgamento iria continuar até que todas as abominações fossem extirpadas do meio do povo. Os olhos do Senhor, que reconhece todas as infrações, puniria os pecadores sem misericórdia. No fim dos tempos, o Deus Santo julgará os pecadores que escolherem o caminho da maldade. Então, hoje nós temos, como os judeus também tiveram, escolha. Deus, ele deixou claro para os judeus ali no livro de Deuteronômio: olha, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e a semente de vocês. Infelizmente, nós vemos que eles escolheram o caminho da morte e foram passíveis do julgamento divino. Essa destruição seria inevitável, dos versículos 10 ao versículo 15. Os muitos pecados de Judá haviam enchido a terra como ervas daninhas. As plantas da iniquidade florescem e os seus frutos amargos estão prontos para ser colhidos. O orgulho do povo havia crescido. Eles entendiam que nada poderia acontecer a eles por serem o povo da aliança. Mas eles estavam, irmãos, equivocados, eles estavam enganados. A aliança tinha os seus termos e eles haviam ignorado os termos da aliança. Agora, o juízo não poderia ser evitado. O profeta Ezequiel, né, ele usa a metáfora da vara que floresceu, tanto para indicar o limite alcançado pelo pecado do povo, quanto para identificar o rei Nabucodonosor da Babilônia, que, com seu exército, seria o instrumento usado por Deus para punir os judeus. Esse terrível julgamento, irmãos, iria afetar a economia dos judeus, né? Nem os mais ricos, nem os nobres,
nem as classes sociais mais altas escapariam do juízo. Todas as classes sociais seriam afetadas e a pobreza e a fome tomaria conta da nação. Então, era uma destruição inevitável. A outra análise, irmãos, que era que não haveria obstáculo para essa destruição, dos versículos 16 ao 19. O exército judeu nada poderia fazer para impedir que os babilônios fossem contra a cidade de Jerusalém. Os atalaias, do exército, eles seriam inúteis, porque os soldados eles não tinham mais forças para combater. Se eles tentassem lutar, ou se tentassem fugir e conseguissem escapar, ficariam aí em nações distantes, em terras desconhecidas, Ezequiel diz que aqueles que escapassem, eles ficariam em nações desconhecidas, lamentando as suas iniquidades. Outros que ainda tentassem fugir, se escondessem nas cavernas, e nas colinas, seriam achados e seriam mortos. A maioria terminaria na Babilônia como escravos, seriam escravizados, conforme profetizou o profeta Jeremias, que eles ficariam 70 anos no cativeiro. O povo que sobrevivesse ficaria em estado de profunda lamentação. A prata e o ouro que o povo possuía também não poderia livrar o povo, As riquezas deles seriam inúteis. Na hora da crise, a prata e o ouro para nada serviria. As boas casas dos ricos para nada serviria. Os ricos jogariam a sua prata e o seu ouro nas ruas, porque não teria mais serventia. Eles não poderiam comprar os babilônios com a sua prata e com o seu ouro. As preciosidades dos judeus se tornariam coisas imundas e não seriam capazes de satisfazer a fome que eles sentiam, o estado de calamidade que eles estavam por conta da sua desobediência ao Senhor. Então, não haveria nenhum obstáculo para a destruição. Seria uma destruição que não encontraria resistência, porque essa destruição ela vinha do Senhor. O templo não seria poupado, dos versículos 20 ao 22. Os judeus tinham contaminado o templo. Eles tinham colocado ídolos. Eles estavam adorando deuses estranhos dentro das recâmaras do templo, irmãos. Como era terrível o pecado deles, E aqui eu abro um parênteses. Quantos de nós, irmãos, às vezes nós colocamos ídolos dentro das recâmaras dos nossos templos, Infelizmente, entramos em cultos, E às vezes estamos preocupados com o celular, às vezes estamos preocupados com o negócio de dia seguinte, às vezes estamos preocupados com outras coisas e ficamos dentro da casa do Senhor, mas com um pensamento distante do Senhor. Isso também, irmãos, é uma espécie de idolatria, Às vezes nós colocamos ídolos dentro do templo na hora do culto. Não são os ídolos de prata, de ferro ou de bronze, mas são os ídolos do coração. Às vezes entramos em cultos com ídolos no nosso coração. Que Deus tenha de nós misericórdia, Então o templo havia sido poluído pela idolatria. E um templo poluído é rejeitado pelo Senhor. A glória do Senhor se afastou daquele templo. A glória do Senhor saiu daquele templo, porque ali havia se tornado casa de idolatria, E o Senhor não aceita ser dividido com ninguém. Ou servimos a Ele, ou não servimos a Ele. O templo foi poluído. As coisas valiosas do templo seriam saqueadas e o templo seria queimado. O maior símbolo de orgulho e veneração da nação judaica seria aniquilado. Os pagãos tocariam nas coisas sagradas, tornando-as imundas. A profanação seria total. Os babilônios invadiriam a cidade, queimariam o templo, levariam as coisas preciosas do templo. O maior símbolo da nação judaica não iria passar de meros escombros, Então observe como seria terrível essa calamidade, esse julgamento.
todas as classes sociais seriam atingidas, né, dos versículos 22 a 27. Um desastre seguia o outro. Boatos de mais calamidade seriam espalhados por toda a cidade. Judá caiu de joelhos, implorando misericórdia, mas era tarde demais. Os oficiais, os líderes, procuraram aí videntes e profetas, esperando, né, receber uma boa palavra. Mas naquele momento nenhuma boa palavra seria dita. Eles desacreditaram dos profetas verdadeiros. Eles desacreditaram dos profetas que profetizaram para que eles se arrependessem. E não se arrependeram em tempo aceitável. E não tinha nenhuma opção para eles senão passar pelo juízo, né? O escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, ele diz que quando alguém peca tendo conhecimento da verdade, já não resta para ele mais libação de sacrifício, né? Senão horrível expectação de juízo e de fogo. Então observe que quando alguém ultrapassa o limite de pecar contra o Senhor de forma consciente, de forma deliberada, ele acaba sendo passível do juízo de Deus. E era isso que estava acontecendo com a nação de Judá. Então, os líderes e os oficiais procuraram sempre uma boa palavra, né? Procurando profetas, mas até os mentirosos nessa época pararam de mentir, né? Pois não havia nada para que encorajassem eles a mentir, né? A profecia verdadeira estava sendo cumprida. Um arrependimento superficial não teve efeito, porque o arrependimento, irmãos, ele precisa ser verdadeiro. O arrependimento implica em mudança de atitude. O arrependimento implica em mudança de postura. O povo não teve esse arrependimento verdadeiro. Eles estavam lamentando por conta da destruição e não tiveram lugar para o arrependimento verdadeiro. As classes sociais, das mais humildes às mais altas, tremeriam de terror. O rei lamentaria a destruição sem precedentes. Os príncipes entrariam em um período, em um estado prolongado de lamentação e gritariam de desespero. A dor cobriria o povo como uma veste. Todas as classes autocorrompidas cairiam sobre o desprezo divino e reconheceriam o Senhor como vingador. Então, irmãos, aí, resumidamente, né, nós descrevemos aí a calamidade profetizada por Ezequiel no capítulo 7, né? Então, podemos observar, irmãos, e isso tem que ficar de lição para nós. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune. Deus não coaduna com a injustiça e pune o pecado, dando-lhe a retribuição que merece. A história de Israel nos serve como figura para não errarmos como eles erraram, pois não somos melhores do que eles. O julgamento começa pela casa de Deus, que estejamos atentos para não sermos repreendidos pelo Senhor. Então, irmãos, não é motivo de nós nos vangloriarmos por conta que os judeus passaram por esses sofrimentos, mas é um motivo de alerta para nós. Deus, irmãos, ele é justo. Deus jamais faz aliança com o pecado. Deus, ele ama o pecador, na verdade, mas ele aborrece o pecado. O pecado suscita a ira de Deus. Então, irmãos, que essa lição, que essa reflexão acerca deste capítulo 7 de Ezequiel nos traga temor, nos traga um sentimento de temor diante do Senhor e que nós venhamos ter compromisso com Ele e cumprir os preceitos da aliança que nós fizemos com Ele. Porque nós fizemos uma aliança com Jesus. Nós fizemos uma aliança com Jesus de servi-lo, de evitar o pecado, de fazer a vontade dele enquanto nós estivermos vivendo na terra. Então, essa é a minha pequena contribuição, né, para a nossa escola bíblica dominical. Aqui, irmãos, no nosso último ponto, nós temos aqui alguns materiais, né, que foram utilizados para a confecção desse pequeno resumo. Então, primeiro, a Bíblia de Estudo Pentecostal, né,
é uma Bíblia que ainda é bem útil, né? Tem muitos pontos aí importantes, né? Que os comentaristas colocam aí para análise. Também utilizei aí o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, né? Do R.N. Champlin, né? Que é um comentário bíblico também bastante interessante. E usei também aí o comentário bíblico do Warren Wiersbe, né? Difícil falar esse nome, complicado. Comentário bíblico dos livros proféticos, né? Então foram esses materiais aí que nós utilizamos para a preparação desse pequeno resumo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando poderosamente.